Olha, tem mensagens aqui pra gente, pode mandar, tá no Twitter, hashtag SCBrasil, pode mandar no Instagram também, tá? Que eu já leio, é importante que vocês participem. O Everson diz aqui, a diretoria do Flamengo encheu a torcida de esperança, mas trouxe outro português. Vamos ver, ao Davi Cruz, vamos ver se ele não vai abandonar o Flamengo, assim como fez com a seleção portuguesa. Parece que palavra não é o seu forte. Bom, apesar de algumas cornetadas, já é certo que o Flamengo vai ter um novo treinador português. Quem conta pra gente é o Pedro Henrique Torres. Fala pessoal, Flamengo depois do Natal acertou o técnico para a temporada 2022, Paulo Sousa, o português que estava na seleção da Polônia. Acerto de um contrato de 2 anos, 2 temporadas, e aí o anúncio oficial está esperando por conta do distrato do treinador com a seleção da Polônia. Um distrato que pode vir de forma amigável, ele conversa com os dirigentes da seleção da Polônia, ou de forma unilateral, a rescisão, uma multa de 300 mil euros. E aí, se tiver essa multa, Paulo Sousa vai pagar do próprio bolso. O Flamengo não se envolve desse lado da negociação. O Flamengo buscava um novo treinador, tinha como prioridade um português com um perfil bem parecido com o Jorge Jesus, ou até o próprio Jorge Jesus, mas Jorge Jesus nunca foi muito incisivo sobre essa sua volta, nunca fez um movimento muito concreto para voltar ao Brasil, e aí depois da nota oficial do Benfica, garantido que Jorge Jesus queria ficar em Portugal, o Flamengo ficou bastante irritado com essa situação e aí se viu mais na obrigação também de seguir a sua vida, e Paulo Sousa estava bem cotado, gostaram bastante da conversa, dos planos que ele tinha para assumir o Flamengo. O Flamengo acelerou as tratativas e fez o acerto. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Bruno Spindel, o diretor de futebol, ficam mais alguns dias em Portugal, vão ter reuniões com o Paulo Sousa para se aprofundar mais no planejamento para a sequência da temporada. Paulo Sousa chega com 6 membros da sua comissão técnica, então há possibilidade também de mudanças no Ninho do Urubu. Vamos aguardar. Bom, a gente tem aí na tela então este novo português no Ninho, tá bom? Os números então, jogos e aproveitamentos da carreira como treinador do Paulo Sousa. Na seleção polonesa, o aproveitamento de 51%, tá? Era o atual trabalho dele antes de fechar aí com o Flamengo. No Bordeaux, o aproveitamento foi de 40%. Ele também passou pelo futebol chinês, o Tianjin Canjian, quando teve 42% de aproveitamento. Apareceu bem na Fiorentina, entre 15 e 17%, e antes no Basel da Suíça, onde teve aí o melhor aproveitamento, quase 68%, vai arredondando. Vamos lá, Eugênio, o que você achou do nome? E por enquanto, é fim da novela, né? Posso falar fim da novela? Não, eu acho que a novela não acaba. Porque, primeiro, pode ser aquela série, né? Aquela série que lembra que tinha na televisão quando a gente era mais novo, que tinha um personagem que falava assim: não é a mamãe. No caso, não é a mamãe. A torcida querida, cheguei, não é a mamãe. Tipo isso, né? Não queria o Jorge Jesus. Então a novela não acaba porque Jorge Jesus continua assombrando o novo técnico do Flamengo. Segundo, a novela não acaba porque ele não foi apresentado ainda. O Flamengo ainda não oficializou a sua chegada. Ainda há alguns trâmites burocráticos a serem resolvidos. Então aguardemos. Parece que o caminho é esse. Aí, terceira questão, é a pergunta que você vai me fazer, e se não fizer, vai deixar subentendido. Já deixou, gostou do nome. Ele vai dar certo no Flamengo? Ninguém sabe. Ninguém tem como dizer isso. O que a gente pode é avaliar o que é o profissional, o que ele já fez, por onde ele passou. Então, nos últimos dias, o nome vem sendo muito cotado. O que a gente pode também é dizer que foi um nome que se apresentou ao mercado, que se apresentou ao Flamengo, que se apresentou ao futebol brasileiro, também interessava ao Inter, porque partiu dele. E aí uma questão importante, partiu dele enquanto empregado na seleção polonesa. Ele tem contrato até março, quando a seleção joga a repescagem das eliminatórias europeias. Significa o quê? Que caso ele cumprisse esse contrato, ele poderia ser eliminado das eliminatórias e ter seu vínculo encerrado. Ou, caso ele conseguisse passar para a Copa do Mundo, aí imagino eu que seria renovado esse vínculo.
O fato é que ele tinha uma incerteza do que seria e procurou algo mais certo. Talvez esteja enganado, porque não me parece certo o Flamengo, enquanto a gente segue com o fantasma do Jorge Jesus, e pode ser que um pouquinho depois de março, o Jorge Jesus em maio ali, esteja livre do Benfica e volte a assombrar o técnico do Flamengo, seja o Paulo Souza, seja qualquer outro. Então, há uma série de questões. É um treinador que já tem alguma estrada, não encarou em sua carreira assim clubes do peso, do tamanho do Flamengo, nos países por onde passou, mas fez alguns bons trabalhos, especialmente na Fiorentina, na temporada 15-16, terminou em 5º lugar no campeonato italiano, mas jogando um futebol bonito, um futebol interessante, agressivo, ganhando e convencendo. É um jogador que tem muita leitura tática do jogo, que gosta de jogar com 3 zagueiros, mas que gosta de ser protagonista nas partidas. Só que os últimos trabalhos não foram os melhores, né? Ele esteve no Bordeaux recentemente, na França, saiu mal do Bordeaux, como está, ao que parece, saindo mal da seleção polonesa, deixando lá litígio, problemas, uma situação que o Flamengo viveu de certa forma, embora o Flamengo não admita, né? O Flamengo disse que deu tudo certo na passagem do Jorge Jesus, mas, na minha opinião, o Jorge Jesus saiu mal do Flamengo. Ele abandonou o clube com um contrato recentemente renovado. Então a gente precisa ficar com o pé atrás quanto ao futuro. Se é que ele venha a dar certo no Flamengo, ele vai fazer o mesmo? Vai sair de repente, do nada, por alguma outra proposta? Porque ele já falou por onde passou ali. Quando ele saiu de um dos clubes, ele falou: sou o português, tenho alma de explorador, vou conquistar o mundo. Ele está cada dia num lugar, e tem feito isso, né? Seleção polonesa, já trabalhou na Hungria, já trabalhou na Suíça, já trabalhou na Itália, só não trabalhou em Portugal até aqui. Isso está sendo muito discutido, né, Prats? Essa questão da maneira como ele deixa a seleção polonesa. Os jornais poloneses, a gente vai ver aí, né, até o chamaram de desertor pela maneira como ele rompe o contrato e sai. E até o Lewandowski, em uma declaração através da sua assessoria de imprensa, se mostrou ali meio sem entender o motivo, né? Vamos ver aí o jornal português, e depois o que disse o Leva. O que é que você achou? Porque o rubro-negro fica com essa, né? Poxa, fez com outro, será que vai fazer comigo também? E o flamenguista sentiu isso recentemente com o Rueda, sentiu isso recentemente com o Jesus, já fica com o pé atrás, Prats. É compreensível a revolta da Federação Polonesa, né, Bruno? Porque a seleção da Polônia estava, obviamente, baseada no trabalho do Paulo Souza para tentar chegar à próxima Copa do Mundo. O que a gente precisa pontuar é que a diretoria que trouxe o Paulo Souza não era a diretoria que está no comando da Federação Polonesa. O Paulo Souza foi um técnico contratado pelo Boniek, lendário jogador da seleção da Polônia. A diretoria do Boniek, que trabalhava com o Paulo Souza, perdeu a eleição. Houve uma troca na diretoria da Federação Polonesa. E o Paulo Souza, não sei se houve um problema dele com a tal gestão da Federação Polonesa, com os dirigentes atuais da Federação Polonesa, saiu da seleção para assumir o Flamengo. Eu acho que a revolta ela é justificável, porque a seleção polonesa estava esperando do técnico um trabalho que levasse a equipe à próxima Copa do Mundo. E aí não sei se por qual motivo o Paulo Souza decidiu deixar a Federação Polonesa para vir trabalhar no Brasil, para vir trabalhar no Flamengo. E aí, Bruno, essa escolha do Paulo Souza, ela pode ser interpretada de algumas maneiras diferentes. Primeiro, um técnico que já trabalhou em 8 países diferentes não terá problema de adaptação. Ele já trabalhou em culturas diferentes, em equipes diferentes, em países diferentes, em continentes diferentes, né? Trabalhou na Ásia também, trabalhou no futebol chinês. Então, assim, acho que quanto à adaptação ao Brasil, o Paulo Souza não vai ter problema. Adaptação ao Flamengo, aí a gente vai ter de ver. Então, com o Eugênio, a gente viu o Paulo Souza em trabalhos diferentes, em ambientes e circunstâncias diferentes, tentando montar equipes que ele tinha condição de montar para aqueles ambientes, para aquelas situações. No Flamengo agora ele vai pegar um time que é o melhor elenco, um dos melhores elencos do continente, que ele sabe que tem a perspectiva de brigar por todos os títulos principais de 2022. Acho que isso também o seduziu. Eu acho que um treinador ambicioso como parece que é o Paulo Souza, adaptável como parece que é o Paulo Souza, viu o Flamengo numa possibilidade de tentar marcar o nome dele na história do futebol brasileiro, na história do Flamengo. Veremos os próximos capítulos nas próximas semanas. Ô Prats, assim como Eugênio, você acha que a sombra do JJ continua? Acho que continua para todo mundo. Tô para te dizer que continua ali até pro Jorge Jesus se bobear, viu, Bruno? Porque o Jorge Jesus fez um trabalho marcante, histórico em pouco tempo no Brasil, né?
Em menos de um ano ele ganhou o que ganhou e da maneira que venceu. Eu acho que mais do que a maneira mais que os títulos que o Flamengo levantou com o Jorge Jesus, a maneira que o Flamengo ganhou a maioria dos títulos chamou muito a atenção, né? E fica aquela história, se um conseguiu, por que outros não podem conseguir? Agora, os outros são diferentes do Jorge Jesus. A gente não sabe nem se com o Jorge Jesus conseguiria. O que eu peço aqui é o seguinte: o Paulo Souza tem que ser cobrado como Paulo Souza, não como Jorge Jesus. É um outro técnico, é uma outra filosofia talvez de trabalho, é um outro plano de jogo, é uma outra maneira de tentar se adequar ao ambiente que ele vai trabalhar. Me parece que assim, é um nome interessante. O Flamengo procurou um nome que se empolgou com o Flamengo, no caso do Paulo Souza. Veremos o trabalho quando ele chegar ao Brasil e começar a dirigir o Flamengo. Mas é difícil, hein, ser cobrado só como Paulo Souza. Sabe por quê, Eugênio? Não é só... Ele vai ser cobrado, sabe como? Como um técnico português de sucesso. Porque não só o Jorge... Existe um fantasma chamado JJ, mas existe um outro português que deu uma inflacionada nessas ambições. A gente não pode esquecer que a maior frustração do Flamengo foi imposta por um técnico português também, que venceu 2 Libertadores no mesmo ano. Então não é só um fantasma em cima do Paulo Souza, talvez sejam 2, hein, Eugênio? Pelo menos 2 comparações. De fato, você tem toda a razão. É o fantasma do Jorge Jesus dentro do Flamengo, na relação com a torcida rubro-negra, que ama o Jorge Jesus. E é o fantasma do Abel Ferreira na comparação direta pelos resultados das competições que eles vão disputar. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então ele vai ser o parâmetro. Eles vão olhar, o Abel Ferreira... Porque assim, o fato de 2 treinadores portugueses terem feito sucesso no Brasil nos últimos 3 anos, né, fez com que a nacionalidade portuguesa tenha ficado muito valorizada por aqui, embora outros técnicos portugueses tenham passado pelo Brasil e não tenham dado o mesmo resultado. Mas agora se procura o padrão que está estabelecido por Jorge Jesus e Abel Ferreira, padrão de resultado, né, porque são estilos de futebol diferentes. Então é fato que o Paulo Souza vai tentar se estabelecer dentro disso. E ele tem estilo, não só estilo de jogo, mas especialmente estilo pessoal diferente, né? O Paulo Souza, ele foi conhecido nos lugares por onde passou, primeiro, por um profissional que gosta muito de falar de futebol, que gosta de analisar o jogo, que gosta de falar de tática, que é bem apessoado, bem apresentado, vamos colocar para as pessoas entendam, sedutor ao falar. Ele convence as pessoas, ele transmite uma boa imagem, ele tem uma voz bonita, ele fala com educação, ele fala, usa um vocabulário diferenciado, como diz o nosso amigo Rodrigo Bueno. Então ele tem esse trato, ele é uma figura, ele é um personagem diferente dos outros 2. Esperar para ver como é que esse personagem se estabelece no futebol. Agora, o personagem, é óbvio, vai estar linkado diretamente aos resultados, e não só aos resultados, né, a qualidade do futebol que o time dele apresentar em campo. Nesse sentido, até a gente estava vendo algumas imagens ali do Paulo Souza, e já a gente vai colocar aqui no Sport Center essas imagens dele conversando com os jogadores da seleção polonesa, estou confundindo toda hora, né? Polonesa, mas ali exatamente o que ele estava falando. E aí vocês vão ver qual é o estilo que os jogadores do Flamengo vão ter no vestiário agora com esse novo treinador, tá? Já aqui no Sport Center a gente tem essas imagens e